Meu nome é Nicolas e seja bem-vindo a P vs NP. Então vamos continuar aqui nossa solução preliminar da OMO 2019, terceira fase, nível beta. Vamos dar uma olhada na questão número 5, a última questão dessa prova e para mim a questão mais bonita dessa prova. É uma solução muito elegante e vale a pena dar uma olhada. Então sejam A, B, C e D, números reais não negativos. Então como eu já vi aqui no enunciado que a gente está tratando de uma desigualdade aqui, já vale a pena escrever, como ele disse que são números reais não negativos, que tanto A, como B, como C, como D são maiores ou iguais a zero. Tudo bem? Então, não negativos satisfazendo A mais B igual a C mais D, que é igual a 1. Então, prove que ele está pedindo para provar essa desigualdade, está pedindo para provar essa expressão, que o módulo disso aqui é menor ou igual a meio. Tá, e como que a gente pode fazer isso? Ele nos deu uma soma. Uma soma é muito interessante para usar na desigualdade, porque a gente pode comparar a média aritmética com a média geométrica. Então vale a pena saber da desigualdade das médias, a desigualdade que existe entre a média quadrática, a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Então nesse caso a gente só vai usar a desigualdade entre a média aritmética, e a média geométrica. O que ela diz? Ela diz que a média aritmética é sempre maior igual que a média geométrica. Então, nesse caso, se a gente fizer a média aritmética para dois termos, a gente vai estar tratando de A mais B sobre 2 é sempre maior ou igual que raiz de AB. Olha que interessante a gente ter chegado nessa raiz, porque essa raiz expressa aqui, ela está exatamente aqui. Então, provavelmente o enunciado nos dá A mais B porque ele quer que a gente use a desigualdade das médias entre a média aritmética e a média geométrica, certo? Então, continuando aqui, outra coisa que a gente pode notar, como ele nos diz que A mais B é sempre igual a 1, e a gente sabe que eles são reais não negativos, então certamente o menor valor possível de B é 0. Então o possível maior valor possível de A é 1. Então todos esses termos que eu escrevi aqui ao lado, A, B, C e D, eles também são menores ou iguais a 1. O máximo valor que A pode assumir é 1, o máximo valor que B pode assumir, C ou D, é 1 também, certo? E o mínimo valor deles é 0. Continuando aqui na nossa expressão das desigualdades das médias, vamos substituir A mais B. Foi dado no enunciado, A mais B é igual a 1. Pelo que foi dado no enunciado, meio é sempre maior igual a raiz de AB, certo? Analogamente, a gente pode fazer isso para CD. Então a gente pode escrever aqui C mais D sobre 2 é sempre maior ou igual a raiz de CD. E C mais D, como foi dado aqui em cima no enunciado, é sempre 1 também. Então 1 meio é sempre maior ou igual a raiz de CD. Essas aqui foram duas conclusões muito importantes porque elas são realmente o que aparecem aqui em cima na expressão que a gente quer provar, certo? Então vamos guardar isso aqui, essa desigualdade que a gente já chegou, e vamos trabalhar com outras desigualdades para a gente concluir nosso objetivo. Agora a gente pode trabalhar com uma desigualdade A menos B. Vamos dar uma olhada numa desigualdade A menos B. Vamos considerar A menos B. A menos B vai estar em que intervalo? Por exemplo, o maior possível valor de A é 1, já que a soma, a gente descobriu aqui em cima, que A é sempre menor ou igual a 1. Só que se A for igual a 1, como a soma A mais B tem que ser igual a 1, então B certamente tem que ser 0. Então essa expressão é sempre menor ou igual a 1, já que maximizando A e minimizando B a gente chega em 1, e ela é sempre maior ou igual ao contrário. Nesse caso a gente maximiza o B e minimiza o A. Maximizando B seria B igual a 1 e minimizando A seria A igual a 0, seria menos 1. Então a expressão A menos B é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Vamos fazer, analogamente, vamos fazer essa coisa para C menos D. Vamos C menos D. C menos B vai ser maior ou igual e menor ou igual a algo. De novo, maximizando C, a gente tem C igual a 1. E minimizando D, a gente tem D igual a 0. Então, essa expressão sempre vai ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Menos 1 a gente chega como? Maximizando D e minimizando o C. Certo? Percebe que a gente tem todos os fatores agora que aparecem no enunciado? A gente tem o A menos B, a gente tem o raiz de CD, a gente tem C menos B e raiz
de AB. Agora o que a gente deve fazer? Agora é só juntar esses termos e ver em que parte eles estão limitados. Então, por exemplo, se a gente multiplicar esse termo por raiz de AB, porque é uma condição interessante, porque o termo inteiro aqui do enunciado é CD vezes raiz de AB. Então vamos multiplicar esse termo C menos D aqui, que está limitado entre 1 e menos 1, por raiz de AB, que é sempre menor ou igual a meio. Outra coisa que a gente pode analisar de raiz de AB, que raiz de AB também vai ser sempre maior ou igual a zero, porque é uma raiz, como a gente está tratando de números reais, não negativos, essa raiz não pode ser negativa, então certamente ela vai ser maior ou igual a zero. A mesma condição para CD, maior ou igual a zero, certo? Então vamos lá, vamos multiplicar C menos D por raiz de AB. Então vamos por aqui, C menos D vezes raiz de AB. C menos D raiz de AB. Ela vai estar limitada em qual intervalo? Vamos dar uma olhada. Se a gente maximizar C menos D, o que acontece? Se a gente maximizar C menos D, isso aqui vai estar valendo 1. É o máximo que ele pode assumir. E se a gente maximizar raiz de AB, isso aqui o máximo que a raiz de AB pode valer é meio, já que raiz de AB é sempre menor ou igual a meio, certo? Então, maximizando os dois conjuntos, a gente vai ter como expressão meio. É o máximo valor que essa expressão pode assumir, certo? Mas agora, como a gente acha o menor valor que essa expressão pode assumir? A gente pode até pensar que se a gente pegar raiz de AB igual a zero e C menos D igual a menos 1, a gente minimizaria, ou seja, isso aqui seria maior ou igual a zero. Mas isso é uma mentira, já que eu posso pegar raiz de AB igual a meio e C menos D igual a menos 1, e isso me daria a menos meio, que é um valor que é menor do que zero que eu tinha assumido primeiramente. Então eu consegui achar um valor menos meio que é menor que zero, então com certeza esse aqui é o menor valor que ela pode assumir, que é quando C menos D vale menos 1 e raiz de AB vale meio. Vamos fazer analogamente esse raciocínio para A menos B vezes raiz de CD. Então A menos B vezes raiz de CD é maior ou igual a quê? Menor ou igual a não sei o quê. Vamos dar uma olhada então. Maximizando A menos B, a gente tem 1. Maximizando raiz de CD, a gente tem meio. Então, novamente, isso aqui, o máximo valor que ela pode assumir é meio. E o menor valor que ela pode assumir? Então, a gente pode pensar, vamos pegar o menor valor para a raiz de CD, que é 0, e o menor valor para a raiz de para A menos B, que é menos 1. Então, isso aqui daria 0. Mas, de novo, é uma mentira, já que tem outro valor possível para... Tem outro valor menor que 0 que essa expressão pode assumir. Que é, por exemplo, quando eu pego A menos B igual a menos 1 e CD igual a meio. Isso aqui daria menos meio. Certo? Então, perceba que a gente tem as duas expressões iguais, só muda esses termos aqui do meio. E a gente pode agora mexer com elas para chegar no nosso resultado final. Vou só apagar aqui o quadro para facilitar. Então, voltando aqui, eu reescrevi as expressões que a gente já tinha atingido. E eu escrevi agora a subtração dessas duas expressões, que é exatamente o que o enunciado pede, já para economizar tempo aqui embaixo. Então vamos dar agora uma olhada como que eu posso limitar essa equação aqui de baixo com base nas duas primeiras que eu já descobri. Então vamos lá. Em um primeiro momento eu posso pensar que maximizar essa aqui e minimizar essa aqui é uma boa solução. E logicamente é. Então vamos assumir então primeiro que o máximo que essa aqui pode assumir, não vamos assumir nada não, o máximo que ela pode assumir é meio e o menor valor que essa aqui pode assumir é menos meio. Então meio menos menos meio, então o maior valor que toda essa expressão pode assumir é 1. Porém, isso aqui é uma mentira, porque tanto o primeiro termo como esse termo, como o segundo termo, eles dependem dos mesmos elementos, ou seja, eles dependem tanto de A, B, C e D, os dois. Então, na verdade, a gente agora tem que comparar os dois. Por exemplo, se eu tentar maximizar o A menos B raiz de CD, para maximizar esse termo aqui, eu precisaria maximizar a raiz de CD. E para maximizar a raiz de CD, eu precisaria escolher C igual a D igual a meio. Isso aqui resultaria em meio. E lembra que meio é o maior valor que a raiz de CD pode assumir lá pelas desigualdades das médias. Porém, se eu escolher C igual a D, eu não posso conseguir obter o menor valor aqui na minha segunda equação, porque o menor valor aqui na minha segunda equação aconteceria com D valendo 1 e C valendo 0.
que então C menos D valeria menos 1, e aí maximizando raiz de AB ficaria menos meio. Porém, perceba que eu tive que assumir dois valores distintos para C menos D, e isso aqui é impossível. Logo, e por exemplo, de novo, se eu maximizar aqui em cima com meio, perceba que esse termo aqui vai zerar, porque C menos D, como eles são iguais no que eu escolhi, vai ser zero. Então, pode parecer uma boa ideia eu começar a maximizar um, minimizar o outro, subtrair e ver quanto dá, mas não vai dar certo. Então, a minha solução vai ser tentar ver quais valores essa expressão pode assumir comparando os elementos. Ou seja, se eu maximizar uma, o que acontece com a outra? Se eu minimizar uma, o que acontece com a outra? Então vamos lá, vamos partir dessa primeira expressão. Se eu maximizar ela, ou seja, para eu conseguir atingir o valor meio, eu tenho que escolher C igual a 1, D igual a 0 e a raiz de AB raiz de AB tem que valer meio, ou seja, A tem que ser igual a B, tem que ser igual a meio. Porém, se eu fizer isso com a minha primeira equação, a minha segunda equação, essa aqui de baixo, ela vai assumir valor zero, já que A menos B, como ambos valem meio, vai ficar zero. Então, perceba que se eu maximizar a primeira, a segunda, o maior valor que ela pode assumir é zero. Então, quando eu junto as duas, lembra que isso aqui é só para junção, eu não estou tratando deles mais separadamente. Quando eu junto as duas, eu posso assumir que isso aqui sempre vai ser maior ou igual a zero. Não vai conseguir assumir o menos meio se eu estiver maximizando a primeira. Então eu vou deixar a primeira como sendo possivelmente maximizada e a segunda eu vou ter que deixar maior ou igual a zero para poder maximizar a primeira. Analogamente para o segundo caso, eu posso escolher aqui para maximizar esse termo A igual a 1, B igual a 0 e C igual a D igual a meio. Só que de novo, se eu escolher C igual a D igual a meio, nesse meu primeiro termo ele vai ser igual a zero, já que C menos D vai ser meio menos meio, que vai dar a zero, vai zerar todo o termo. Então, de novo, pensando na hipótese de poder maximizar a minha segunda equação, eu vou tentar assumir qual vai ser o menor valor que minha primeira equação pode assumir. E, de novo, ela vai ser zero. Então, juntando as duas equações, eu posso tratar delas assim. Então, agora, fazer aquilo que a gente estava imaginando de princípio. Assumir qual vai ser o maior valor do meu primeiro termo e qual vai ser o menor valor do meu segundo termo. Então, o maior valor do meu primeiro termo pode ser igual a meio e o menor valor do meu segundo termo, limitado pelo primeiro, vai ser zero. Então, isso aqui vai ser menor ou igual a meio. E agora, assumindo o menor valor que essa expressão pode assumir, minimizar a primeira. Minimizar a primeira vai ser colocar igual a zero para poder finalmente maximizar a minha segunda. Então isso aqui vai ser menos meio, já que é uma subtração, é 0 menos meio. Então perceba, para poder analisar qual o maior e menor valor que toda essa expressão poderia assumir, eu tive que avaliar o maior valor que uma poderia assumir dependendo da outra. E por isso que eu chego no meio e menos meio. Só escrever algo limitado entre meio e menos meio é a mesma coisa de que escrever que o módulo dele é sempre menor igual a meio. Porque a gente pode avaliar um caso simples só para mostrar essa identidade. Por exemplo, se eu pegar um número x e falar que módulo de x é menor que 1. Então o meu x vai estar entre 1 e menos 1. E perceba que se eu escolher, por exemplo, x igual a 2, módulo de x igual a 2 vai ser 2, e isso não é verdade. Isso não é verdade que módulo de x é menor que 1. Então, sempre que eu tiver um módulo menor que alguma coisa, esse módulo vai estar limitado entre o valor positivo e o oposto do valor, certo? Então, nesse caso, perceba que agora eu atingi a expressão que o enunciado pedia. Eu atingi aquela expressão que o enunciado estava pedindo para eu provar, e aqui está provado. Então posso finalizar a prova aqui com um quadradinho pintado, e essa é a prova. Olha que solução bonita. Fechado? Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê numa próxima.